E aí, pessoal, tamo aí. Olha só, nessa sequência de aulas desse playlist de assuntos que o pessoal costuma ter dificuldade em matemática, a gente está aqui agora com equações fracionárias. O que é isso daqui? São equações, que ela pode ser do primeiro, do segundo grau, equação trigonométrica, qualquer tipo de equação que envolva fração, tá? O pessoal costuma ter uma dificuldade e ter alguns questionamentos na hora de resolver essa situação que está aqui. Então, eu vou colocar para vocês aqui essa situação. X sobre 2 mais x menos 4 sobre 3 igual a 5, tá? Beleza. Você já deve ter aprendido que toda vez que eu tenho uma equação que envolva fração, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Perfeito? Só lembrando vocês, dessa sequência de playlist, vocês já devem ter visto eu falar disso daí, que por que eu tiro o mínimo múltiplo comum? O que é o mínimo múltiplo comum? Como toda vez que eu vou somar ou subtrair frações, eu faço aquele procedimento de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, eu tenho que achar um número que é divisível, neste caso, tanto por 2 quanto por 3. Então eu tenho que descobrir esse número. E uma das possibilidades é o menor múltiplo comum. Mas, na verdade, qualquer número que eu pegar múltiplo de 2 e o 3 ao mesmo tempo, vai dar certo. A vantagem de se pegar o menor múltiplo comum é que a sua equação fica mais simplificada. Beleza, Gaspar? Então tá. Eu não vou discutir com vocês aqui de que o meu mínimo múltiplo comum, aí vocês assistam a playlist de mínimo múltiplo comum, é 6. Perfeito? Olha lá, o meu mínimo múltiplo comum é 6. É um número que é divisível tanto por 2 quanto por 3. Porém, se eu fizesse com 12, daria certo. Se eu fizesse com 18, daria certo. Se eu fizesse com 24, daria certo. Então, vamos lá. O que eu raciocino agora? Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Velho, tem algumas coisas que me intrigam na matemática, algumas coisas que ficam perpetuadas, que as pessoas não conseguem se desgrudar disso daí, velho. E uma das coisas é aqui. Eu creio que a maioria de vocês aprendeu o quê? Depois que você tira o mínimo, você faz isso, certo? Ok? Vai lá, coloca 6 daqui, que é o meu mínimo múltiplo comum. Aí ele vai lá, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, perfeito? Tá. Depois que você faz isso, o que você vai fazer? Você não vai cortar 6 com 6? Peraí, velho, se eu vou passar a vara no 6, com todo respeito, certo? Pra que eu vou pôr? Então já vai direto, eita porra. Como assim? Como assim, Gaspar? Você fala muito palavrão, Gaspar. Mas velho, que a matemática tem que ser assim, simples, linda, maravilhosa. Olha só, se eu, depois que eu coloco os meus denominadores, eu corto dos dois lados, certo? Pra que eu vou pôr? E sempre surge aquele questionamento, né? Por que em equação eu corto dos dois lados e o meu denominador desaparece, e quando eu somo frações, sem ser equação, meu denominador não desaparece? É porque lá eu estou somando frações, estou fazendo uma soma e vou obter um resultado, certo? Estou fazendo um cálculo. O meu denominador não pode desaparecer do nada. Quando eu resolvo uma equação, eu tenho o denominador igual dos dois lados. E como é uma igualdade, certo? Uma equação, eu posso passar a vara, eu posso simplificar o denominador dos dois lados. Tá? Então, quando é equação, eu posso simplificar. Quando é um cálculo de uma expressão algébrica, certo? Expressão literal que seja, se for apenas uma soma ou uma subtração envolvendo frações, então eu estou fazendo um cálculo. Aí eu vou ter um resultado final, aí neste caso eu mantenho o meu denominador. Você pode acompanhar nas outras videoaulas dessa playlist, que a gente fez alguns exercícios assim e a gente manteve o denominador. No caso da equação, depois que eu divido pelo de baixo, que eu mantenho e multiplico pelo de cima, eu corto os denominadores. Então, pra que pôr, velho? Já vai direto. Então, como assim, Gaspar? Olha lá, eu já sei que o número que é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo é 6. Então, eu vou lá e faço o quê? 6 dividido por 2 dá 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3 dá 2 vezes x menos 4. 6 dividido por 1 dá 6 vezes 5, 30. A diferença é que quem faz colocando o 6 de cá e o 6 de cá, agora vai ter que cortar. Então, se você vai ter que cortar, para quê, pô? Já vamos direto, vamos ganhar tempo. Então tá, olha lá. Faço distributivo, agora é uma equação do primeiro grau normal. Tá? Lembrando que a gente tem aí na nossa série da playlist uma videoaula falando de equações do primeiro grau.
2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 4, menos 8. Perfeito? Tá? Aqui eu fiz distributiva. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. 3x com 2x, 5x. Esse 8 está subtraindo, aparece somando. 30 mais 8. Então vai ficar 5x é igual a 38. Logo, x é igual. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Solução desta equação, a fração 38 quintos. Perfeito? Então, fica ligado nisso daí, que quando eu tenho uma soma envolvendo fração, eu tenho que tirar o mínimo. Se for equação fracionária, eu tiro o mínimo normal e o meu denominador desaparece. Por quê? Porque ele vai aparecer dos dois lados, aí eu posso simplificar. Diferente de quando eu faço um cálculo apenas. Perfeito? Ok? Tranquilíssimo? Galera, então fica de olho, resolva essa tua dificuldade, faça exercício até você se sentir confortável. Você vai achar no site do Bora, tá? www.borapassar.com, algumas listas de exercícios, de matemática básica, tal, que você pode fazer, e sempre vai ter lá a resolução desses exercícios, ok? A gente se vê aí nas próximas aulas. Até, galera!